Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Vinícius Nascimento e hoje a nossa aula de ciências vai para os sextos anos. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre organismos procariontes e eucariontes. A gente já falou sobre as características dessas células e hoje nós vamos falar sobre algumas funções realizadas por esses organismos, assim como as características do seu corpo e da estrutura como eles se organizam. Para que a gente consiga falar sobre isso, a gente precisa lembrar o que são organismos procariontes e eucariontes, né? Os organismos procariontes são aqueles que não possuem núcleo organizado. Então, o seu material genético está disperso no citoplasma. Enquanto os organismos eucariontes são aqueles que têm núcleo organizado, estão um pouco à frente no aparecimento, no surgimento na linha da evolução, e por isso vão possuir algumas outras características também que a gente vai tratar. Em primeiro lugar, quem são esses organismos procariontes? Quem são os organismos eucariontes? Os organismos procariontes a gente pode dividir basicamente em três grupos. O grupo das bactérias, que são seres procariontes que são simples, né, e são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. O grupo das arqueias, que tem algumas características em comum também, mas a sua estrutura, as moléculas que compõem o corpo delas são diferentes. E as cianofícias, que é o grupo de organismos procariontes que tem a capacidade de realizar fotossíntese, ou seja, que produz o seu próprio alimento utilizando a energia radiante do Sol. Dentre os organismos eucariontes, a gente tem uma grande variedade. A gente pode observar, inclusive, aí alguns organismos que podem ser unicelulares, como é o caso desse protozoário daí, ó, o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. É um organismo unicelular eucarionte. Fungos, como a Candida glabrata, que são fungos que estão lá, que estão no nosso organismo. E algas, como é o caso do nosso sargassum, que é um ser pluricelular, tem mais de uma célula, mas também tem algas que são unicelulares. Além disso, a gente tem as plantas, como é o caso dessa roseira que está sendo mostrada aí, os animais e os fungos, que fungos também podem ser uni- ou pluricelulares. Agora, se a gente for comparar esses organismos de acordo com o seu tamanho, uma coisa que a gente pode observar é que os organismos eucariontes não são diferentes somente na estrutura da sua célula, mas também no tamanho. Se a gente observar aí, ó, se a gente for comparar essa bactéria, que é esse organismo que está sendo mostrado em formato de bastão, Rosell, comparado com o tamanho de uma hemácia, que é um glóbulo vermelho do nosso sangue, ou seja, é uma célula eucarionte. A hemácia não é nem a maior célula eucarionte que existe, e ainda assim ela é bem maior do que uma bactéria, que é uma célula procarionte. Outra forma que a gente pode fazer para conhecer esses organismos procariontes é classificá-los de acordo com o seu formato. As bactérias, por exemplo, elas podem ser classificadas em cocos, que são bactérias em formato de esfera, bacilos, que têm formato de bastão, espirilos, que são bactérias em formato de espiral, e vibriões, que são bactérias em formato de curva, em formato de vírgula. Já as células eucariontes, como a gente falou, elas têm uma variedade muito grande. Se a gente for observar nessa imagem aí, a gente vê somente algumas células eucariontes somente do organismo humano. Se a gente for comparar com as células eucariontes de outros organismos, a gente vai ter uma variedade maior ainda. Ambas possuem estruturas de locomoção, só que a gente vai ver também que nas células eucariontes existe um conjunto de estruturas ainda mais complexo do que nas células procariontes. Por exemplo, as células procariontes, elas basicamente se locomovem por meio do flagelo, que é essa estrutura semelhante a uma cauda que bate e assim permite que essa bactéria se locomova no meio líquido. Dentre os seres eucariontes, a gente consegue encontrar organismos que são flagelados, ou seja, que possuem um ou mais flagelos também, que batem como uma cauda ajudando ele a nadar. Mas a gente também tem organismos que formam risópodes, organismos risópodes que formam pseudópodes, ou seja, extensões, esticamentos da estrutura da sua célula que são utilizados para a locomoção. E a gente tem também os ciliados, que são estruturas semelhantes aos flagelos, só que são menorzinhos em grande quantidade que esses organismos vibram para utilizar para a locomoção. Então, a gente tem uma estrutura em comum, que é o flagelo, entre procariontes e eucariontes, mas a gente consegue ver algumas outras estruturas de locomoção em organismos eucariontes.
Uma outra atividade que pode ser realizada pelos dois tipos de organismos, só que acontece de forma diferente, é a fotossíntese. A fotossíntese ela é realizada utilizando uma substância chamada de clorofila, que tem a capacidade de absorver a radiação do sol e utilizar para a produção de matéria orgânica, para a produção de alimento. Nos seres procariontes, essa clorofila está em pequenas estruturas fragmentadas, essas lamelas fotossintéticas que ficam lá dentro do citoplasma da célula. Já nos seres eucariontes, a clorofila está organizada dentro de uma estrutura bastante complexa, que é o cloroplasto, feito de mais de uma camada, mais de uma membrana, com substâncias específicas que auxiliam no processo de fotossíntese que acontece dentro dele. A gente também tem diferente o processo de respiração. A respiração é basicamente utilizar o oxigênio para extrair energia do alimento. Enquanto nos seres procariontes essa respiração acontece no nível da membrana, ou seja, por baixo da membrana vai acontecer essas trocas de gases, nos seres eucariontes ela acontece por meio de uma estrutura também relativamente complexa chamada de mitocôndria, que vai ter um conjunto de membranas e de estruturas que vai auxiliar nesse processo de respiração. É uma estrutura mais complexa do que nos seres procariontes. Se a gente for observar, existem seres tanto eucariontes e procariontes que vão fazer a respiração de acordo com o tipo de ambiente onde eles se encontram. Boa parte dos organismos eucariontes a gente vai saber que eles são aeróbicos, como é o caso dessa baleia aí. Significa que eles utilizam o oxigênio para fazer a respiração necessariamente. Mas existem organismos anaeróbios. A gente tem a Entamoeba histolítica, que é um anaeróbio facultativo, ela pode utilizar oxigênio ou não. E o Clostridium, as espécies do gênero Clostridium, que não utilizam oxigênio. Não vivem, inclusive, muito tempo em ambiente rico em oxigênio. Então, se esses organismos não utilizam oxigênio para respirar, qual é a atividade que eles fazem? Eles fazem a fermentação. Ela vai acontecer também tanto em organismos eucariontes como em organismos procariontes. As bactérias, por exemplo, do gênero Lactobacillus, elas realizam um tipo de fermentação que é utilizada justamente para a produção de queijo, coalhada e iogurte. Elas extraem a energia do alimento sem utilizar oxigênio e nesse processo elas acabam produzindo algumas substâncias. No caso dessas bactérias do gênero Lactobacillus, elas produzem ácido lático. As nossas células musculares elas também realizam um processo de fermentação quando falta oxigênio e as nossas células musculares já são células eucariontes, diferente das bactérias que são procariontes. E a gente tem o fungo aí, conhecido como fermento biológico, que é o Saccharomyces cerevisiae, que tem a capacidade também de realizar fotossíntese, de realizar fermentação, produzindo álcool e gás carbônico. O álcool que é utilizado na fabricação de bebidas e o gás carbônico que é utilizado para crescer pães, bolos e massas. Então a gente pode perceber que a fermentação é realizada tanto por organismos procariontes como por organismos eucariontes, sem utilizar oxigênio para extrair a energia dos alimentos. No caso da reprodução, a gente pode observar que os seres procariontes eles podem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, o organismo sozinho se divide em dois por meio da bipartição, produzindo novos seres vivos, ou de forma sexuada, que é o caso da conjugação, onde eles trocam DNA, trocam material genético, para poder começar a se dividir e produzir novos indivíduos diferentes. No caso dos seres eucariontes, a gente tem também uma grande variedade de formas de reprodução, já que eles possuem diversas outras estruturas que permitem essa variedade. A gente tem, por exemplo, a cisparidade, que é um mecanismo semelhante à bipartição, onde uma célula se divide em duas iguais, dois clones. A gente tem também a esporulação, por meio do qual uma célula consegue produzir vários esporos, estruturas muito pequenininhas, que quando encontram um ambiente têm a capacidade de se desenvolver no organismo inteiro. A gente tem também o brotamento, no qual um ser vivo nasce da parede do corpo do outro, brota da parede do corpo do outro, podendo então se desprender. A gente tem aí o exemplo de um fungo
onde essas estruturas amarelinhas são brotos, estão brotando da parede da célula e se tornarão uma nova célula. Nos organismos eucariontes também, a gente pode observar o brotamento até em plantas, que são seres que a gente vê com mais frequência. Então, de algumas estruturas da planta, podem surgir brotos que dão origem a novas plantas. É uma forma de reprodução. A gente tem ainda a regeneração, pela qual uma parte, um pedaço do corpo de um ser vivo pode dar origem a um novo ser vivo, como é o caso aí da estrela do mar. Olha, se for arrancado o braço, tirando o pedacinho do disco central, esse braço retirado tem a capacidade de originar um novo indivíduo. Então, ela se reproduz por meio da regeneração. Todos esses métodos de reprodução dos organismos eucariontes que a gente falou são assexuados, ou seja, o organismo se reproduz sozinho, mas existe também uma forma de reprodução sexuada que é a fecundação, no qual o organismo produz células específicas, no nosso caso, o óvulo e o espermatozoide, que eles têm a função de se unir, partindo de organismos diferentes para dar origem a um novo organismo. Ok? Então, a gente pode ver que os organismos eucariontes têm várias formas de reprodução, porque eles possuem vários tipos de estruturas. Então, sabendo de tudo isso, pessoal, de todas essas características que a gente falou desses organismos procariontes e eucariontes, eu tenho aqui um desafio para vocês. Eu quero que você escreva no seu caderno uma vantagem e uma desvantagem dos seres vivos eucariontes em relação aos procariontes. Ok? Então é isso aí, pessoal. Bom estudo e até a próxima.